Vamos falar de justiça? Justiça é um conceito que percorre todas as páginas da Bíblia Sagrada. O Deus de Israel ama a justiça. O seu rei é apresentado como aquele que reina com justiça e governa com retidão. O reino messiânico é um reino de equidade. Jesus, quando promete aos seus discípulos o que comer, o que beber, o que vestir, faz no contexto do imperativo que se busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É o teólogo Harold Segura que vem nos propor que a justiça do reino seja compreendida em pelo menos 4 dimensões. Seriam elas a retributiva, a distributiva, a restauradora e a reparadora. A retribuição é o conceito mais elementar de justiça na Bíblia Sagrada. Está presente do princípio da semeadura e ceifa. Aquilo que o homem semear é aquilo que o homem colherá. A ideia de que a cada um o que lhe é de direito e a cada um o que lhe é devido na proporção que lhe é devido, a cada um segundo o mérito, é assim que se estrutura a religião de Israel na relação com o seu Deus. As bênçãos prometidas para a obediência têm equivalência nas maldições que são retribuição à infidelidade e à desobediência. Essa é a lógica que está presente na Torá. Por exemplo, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, é um princípio de retribuição. Não é um estímulo à vingança, muito pelo contrário, é um estabelecimento de limites para eventuais retaliações, isto é, a pessoa ofendida não pode retribuir em proporção maior o mal em proporção ao dano que sofreu. Por isso, olho por olho e dente por dente, princípio da retribuição e proporcionalidade. Portanto, a justiça retributiva é o conceito de justiça mais elementar da Bíblia Sagrada. A segunda dimensão é a é a distribuição, é a justiça distributiva. Ariovaldo Ramos diz que justiça é um ambiente onde todos desfrutam igualmente de tudo quanto é Deus e de tudo quanto Deus criou, para que haja igualdade. É preciso que estejamos indo além da lógica de retribuição, de proporcionalidade para o mérito e para o demérito. As questões de desigualdade são criadas no contexto de uma sociedade e não se explicam apenas pelas responsabilidades pessoais ou individuais. Por isso que a Bíblia Sagrada fala dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, fala dos pobres como o quarteto da vulnerabilidade. Assim são chamados, porque são pessoas em posição de vulnerabilidade, não necessariamente por suas responsabilidades. Os órfãos perderam os pais e as mulheres viúvas perderam seus maridos e propriedades do marido. Essa mulher é uma sociedade estruturada no patriarcado em que a mulher era praticamente uma propriedade do marido. Essa mulher que perde o marido encontra-se numa situação de vulnerabilidade social. O estrangeiro, que hoje podíamos chamar de refugiados, perderam tudo, perderam casas, perderam terra onde plantavam, perderam a família, se viram obrigados a abandonar a sua terra, ou porque uma nação estrangeira vizinha, uma potência estrangeira invadiu o seu território, ou porque houve um período de fome, ou porque uma catástrofe, um cataclisma, mas se viram obrigados a sobreviverem em um outro estado, em um outro contexto. Por isso transitam em busca de sobrevivência. Estão empobrecidos, mas não preguiçosos, indolentes ou porque não plantaram e porque por isso não colheram. Por isso a Bíblia Sagrada reconhece a necessidade de uma justiça distributiva, presente na lei de Moisés na Torá, presente na lei dos respigos, que orientava que os cantos das plantações não poderiam ser colhidos e nem os frutos caídos ao chão, porque esses frutos pertenciam aos órfãos, pertenciam às viúvas e aos pobres.
Um pobre que estivesse na plantação, por exemplo, colhendo os frutos das bordas das plantações, não estava invadindo uma propriedade privada, não estavam roubando o fruto do trabalho alheio, estava exercendo um direito estabelecido na Torá, de participar de tudo o que Deus distribuiu, criou e colocou à disposição da família humana no princípio da justiça distributiva. Por exemplo, o ano do jubileu. A cada 50 anos, os escravos eram postos em liberdade, as dívidas eram quitadas e canceladas. As terras que haviam sido entregues e confiscadas para pagamento de dívidas eram devolvidas para os seus proprietários originais, e isso fazia com que a sociedade se reequilibrasse. As relações de desigualdade fossem se reajustando. Essa é a ideia de justiça distributiva, que vai além da lógica do mérito, de distribuição como forma de retribuição e proporcionalidade. Muito provavelmente, na boca de Jesus, a justiça distributiva encontrou um lugar de muita eloquência na parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus conta que um homem saiu para contratar trabalhadores para sua vinha e saiu logo cedo. E contratou alguns às 9 horas da manhã e voltou e contratou outros trabalhadores ao meio-dia, às 3 da tarde e também às 5 da tarde. Ao fim do dia, no pôr do sol, aquele homem foi pagar os salários dos trabalhadores. E todos se surpreenderam, pois ele pagou o mesmo salário para quem começou a trabalhar às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde. Isso fere radicalmente nosso senso de justiça retributiva, mérito, proporcionalidade, avaliação do homem hora, produtividade, remuneração do trabalho. E é claro, os trabalhadores disseram isso. Eles disseram exatamente isso. Eles disseram que não fazia sentido aquela lógica, né? Isso não é justo, eles disseram. Sim, não é justo no sentido da justiça retributiva, mas é justo no sentido da justiça distributiva. Porque a vida humana não pode ser submetida à lógica de cálculo, de mérito, para que sobreviva e para que sobreviva com dignidade. Uma sociedade que remunera seus trabalhadores apenas na proporção daquilo que só conseguem plantar e colher, é uma sociedade que, ao longo prazo, gera morte, gera cisão, gera rompimento, quebra de vínculos, gera desigualdade, gera morte. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada disse que Jesus não disse que aqueles homens que foi contratado para o trabalho ao meio-dia não estava lá às 6 da manhã. Não está dito na parábola que os trabalhadores que foram contratados às 3 da tarde não estavam lá também às 6 da manhã, às 9 da manhã. Diz que apenas que eles não foram contratados às 3 da tarde, não estavam lá também às 6 da manhã, às 9 da manhã. Diz que apenas eles não foram contratados. E quando o dono da vinha passa, quase que às 5 da tarde, e encontra mais um homem na praça, pergunta: você não está trabalhando? E a resposta foi: ninguém me contratou. A resposta daquele homem foi: eu gostaria de trabalhar. Eu estava aqui esperando pela oportunidade de trabalhar. Eu quero trabalhar, mas não tive a oportunidade de trabalhar. E foi contratado ao final do dia e recebeu o salário equivalente a um dia de trabalho. E não se importando se trabalhou das 15 às 18, do meio-dia às 18. Não é justo no princípio da justiça retributiva, mas é justo no princípio da justiça distributiva. Imagine aquele homem, dono da vinha. Imagine se esse homem daqui pagasse a proporção do trabalho. O salário do trabalhador era equivalente a um dia de trabalho. Era suficiente para um dia de vida, para que a sobrevivência houvesse a sobrevivência digna de um dia.
Um denário, é isso que significa o pagamento de um dia. Se ele recebe menos que o suficiente para um dia, bom, ele vai passar fome. Ele, a família dele, ele não vai passar fome apenas um dia. Ele vai passar fome 2 dias, 3 dias. Ele vai morrendo de fome. A médio e a longo prazo ele vai morrer de fome. A sociedade meritocrática que submete a vida humana à lógica de proporcionalidade, de mérito, gera morte. As igrejas que geram uma lógica de proporcionalidade de mérito gera morte, gera desigualdade. Uma sociedade que age com uma lógica de proporcionalidade de mérito gera morte, gera desigualdade. Os líderes que agem com base numa lógica de proporcionalidade, de mérito, gera morte, gera desigualdade. É por isso que a gente vê no mundo de hoje, é exatamente isso. Um mundo que contém riqueza suficiente para que todos tenham vida digna, mas riqueza concentrada, riqueza mal distribuída, riqueza acumulada, uns com tantos, outros com poucos e outros com ainda nada. A justiça do reino de Deus vai além do mérito e da retribuição proporcional. A justiça do reino de Deus atenta à situação de vulnerabilidade do ser humano, especialmente aquele ser humano que nessa condição, que se está, não por responsabilidade sua. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo assim: eu tenho o que eu tenho porque eu trabalhei muito. E eu fico pensando quantas pessoas no nosso país, quantas pessoas na América Latina, quantas pessoas trabalharam muito mais do que estes tais e que têm quase nada. Nós precisamos, portanto, repensar os nossos conceitos de justiça. E a Bíblia, ela nos oferece pistas. Justiça retributiva e justiça distributiva. Porque a justiça é um conceito que percorre todas as páginas da Bíblia Sagrada. E quem anda com Jesus busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.